Olá, gente, tudo bem? Como vão? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos, e vamos aí começar mais uma aula, né? Vamos dar continuidade, na verdade, a uma primeira aula que eu já fiz com vocês, que é justamente a aula sobre a primeira parte da Revolução Francesa, né? A primeira parte em que nós tratamos desde a Revolução propriamente dita, né? Da tomada da Bastilha, até o guilhotinamento, né, passando pela tentativa do estabelecimento de uma monarquia constitucional, da criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e o guilhotinamento do rei e da rainha da França, né, do Luís XVI, da Maria Antonieta. Né? Com o guilhotinamento do rei, a proposta, né, o propósito de se tentar estabelecer na França, pós-revolução, uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia em que o rei jurasse obedecer à Constituição, se mostra inviável. Né? Então, uma vez que a monarquia se mostra inviável, o modelo político que vai ser adotado na França, então, a partir de então, vai ser justamente o modelo republicano. E é justamente aí que a gente começa, quando vai ser instituída a República na França, mais especificamente a República da Convenção. O que é a Convenção? Convenção nada mais é que a Assembleia Nacional, aquela Assembleia que justamente elaborou a Constituição e elaborou também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Justamente, já que não dá mais para a monarquia, vai ser uma república, e esta república vai ser governada justamente por esta convenção. E aí é o título que nós damos a esse segundo período dentro do período revolucionário francês, né? Justamente da República da Convenção. Então vamos lá começar? Sair um pouquinho da frente aqui de vocês, né? Me diminuir um pouquinho. Vamos lá. Opa. Beleza, e vamos começar a nossa apresentação. É só voltar aqui, beleza. Bom, gente, então temos aí, né, começando a segunda parte da Revolução Francesa, né, a segunda fase, onde a gente começa a tratar justamente sobre a República da Convenção, que vai entre os anos de 1793 e 1795. Aqui nós temos um desenho que, de certa forma, mostra como se organizava esta convenção. O que era esta convenção? A convenção era a Assembleia Nacional Francesa, né? E dentro dessa Assembleia Nacional vão se formar partidos, se podemos dizer assim, né? Partidos políticos, né? Diferentes facções envolvidas na Revolução. E aí nesse desenho que vocês veem à sua frente, é justamente o que nós temos, justamente como que era dividido, em que casas, em que partidos era dividida esta convenção nacional. Os dois grandes grupos majoritários, que nós podemos dizer, né, os grupos majoritários politicamente, que vão estabelecer a grande disputa dentro da convenção, vão ser os jacobinos, que estão aqui à esquerda, né, compostos principalmente da classe média baixa e dos proletários, e os girondinos, que são a burguesia, profissionais liberais, a classe média, ou classe média alta, né? Justamente a alta burguesia e tudo mais. O que acontece? Por que é curioso e importante? Então a gente vai ter uma grande disputa entre jacobinos e girondinos. Jacobinos à esquerda, girondinos à direita. É justamente que eles se sentavam à esquerda, os jacobinos, e os girondinos se sentavam à direita. É justamente daí que nascem as expressões que nós utilizamos até hoje no campo ideológico para definir partidos políticos, partidos de esquerda, partidos de direita. Né? Os jacobinos vão dar origem à esquerda, né, vinculada às classes mais populares, a movimentos sociais, a mudanças sociais mais radicais, enquanto a direita, muito mais vinculada aos grandes proprietários, à alta burguesia e também a interesses mais econômicos do que propriamente sociais. Então, o que a gente vai ter durante a República da Convenção é justamente uma disputa entre esses dois grandes grupos hegemônicos, né, que vão buscar justamente o controle da Convenção, que vão ser os jacobinos e os girondinos. Bom, então, como eu disse para vocês, nessa República da Convenção nós vamos ter a disputa entre jacobinos e girondinos. Dentro desse contexto da República da Convenção, são criados justamente os comitês de salvação pública,
que são esses comitês? Justamente, como o próprio nome diz, são comitês, ou seja, órgãos que tinham a função de reunir a população. Por que reunir a população? Porque justamente a população francesa, a França, de maneira geral, por conta da Revolução, ela vai ser alvo de constantes ataques das demais nações absolutistas europeias. Então vai ser necessário uma refundação do exército francês sobre princípios revolucionários, e não um exército tal como era antes, em que somente nobres poderiam ser os comandantes, ou seja, poderiam ser os oficiais do exército. Então, esses comitês de salvação pública, no primeiro momento, eles vão ter a função de justamente reorganizar o exército, e vão, com esses exércitos, ser plenamente capazes e vão acabar derrotando esses inimigos estrangeiros, essas nações que ameaçavam a França. É importante ressaltar que é justamente nesses exércitos que começam a ser formados a partir dos comitês de salvação pública que você permite que certas figuras, não necessariamente de origem nobre, consigam ascender, ou seja, consigam subir dentro da hierarquia do exército. E vai ter uma figura em especial, que a gente vai falar muito dela ainda, que vai subir muito na hierarquia dentro do exército, dentro do oficialato do exército, até se tornar um general, e vai se tornar um general muito importante, muito influente na França. Ele que não era de origem nobre, muito pelo contrário, ele que era de uma origem burguesa, que vai ser justamente o Napoleão Bonaparte, que vai ter um papel muito importante nesta derrota dos inimigos estrangeiros que ameaçavam a França dentro desses exércitos reorganizados pelos comitês de salvação pública. Justamente também durante a República da Convenção, é um período muito mais radical da Revolução, vão ser feitos um extenso programa de reforma agrária, né? Principalmente pegar as terras dos nobres e realizar a divisão dessas terras entre os camponeses, né? A gente vai ter também a abolição da escravidão nas colônias, né? Lembrando que a França tinha colônias, e ela vai decretar a abolição da escravidão nas colônias, né? De certa forma sendo coerente com os ideais iluministas que inspiravam a Revolução, a França vai abolir a escravidão nas colônias. Outro assunto que a gente vai ver mais para frente também, que esta abolição da escravidão nas colônias, principalmente numa colônia francesa específica, que era o Haiti, vai, de certa forma, dar início ao processo de independência lá no Haiti. Mas isso é um assunto também, a gente fala um pouquinho mais para frente, né? Dentro da República da Convenção também é instituído o voto universal masculino, ou seja, isso quer dizer o quê? É o voto universal, não é o voto igual, não é o voto censitário. Existe uma diferença entre o voto universal e o voto censitário. O que é voto censitário? O voto censitário é aquele voto em que o seu voto ele é proporcional à sua renda, né? Ou seja, quanto mais rico você for, mais peso tem seu voto. Aqui na República da Convenção, não. É instituído justamente o voto universal masculino, ou seja, todos os homens podem votar e todos os votos têm o mesmo peso, não importa se aquele indivíduo é rico ou se ele é pobre. Mulheres ainda não tinham direito a voto, né? As mulheres só vão conseguir o direito a voto em algumas sociedades europeias no comecinho do século XX, né? Somente lá no século XX, né? A República da Convenção, que também institui o ensino primário público, gratuito e laico, ou seja, mais uma medida consoante que concorda, que reflete a influência dos ideais iluministas na Revolução Francesa, né? Vamos lembrar que o iluminismo, o bem mais valioso para os pensadores iluministas era a liberdade, e esta liberdade, segundo esses mesmos pensadores iluministas, só era possível se obter através do conhecimento, ou seja, só os indivíduos dotados do conhecimento, buscando o conhecimento, eles teriam consciência de si próprios, do mundo que viviam, e uma vez que tivessem consciência de si próprios plena e do mundo que viviam, só aí eles conseguiriam atingir a sua liberdade. Por isso, né, na República da Convenção, vai acontecer
vai existir a preocupação de criar um ensino primário público, ou seja, que todos possam ir, né, que seja gratuito, que todos possam ir, porque ninguém tem que pagar. Importante, que seja laico, né? Vamos lembrar que também são os iluministas que criam um conceito de Estado laico, ou seja, o Estado separado da religião. Porque é importante que o ensino para os revolucionários franceses fosse laico, justamente para que não se impusesse a religião ou uma determinada religião para todo mundo. Cada um tem o direito, segundo os iluministas, de escolher livremente a religião que quer ter, ou também tem o direito, se quiser, de não ter religião nenhuma. Então, essa ideia de ensino primário público gratuito e laico, ela surge na Revolução Francesa durante a República da Convenção, né? Uma coisa que é importante a gente dizer sobre esse período da República da Convenção, que eu já mencionei para vocês, mas eu reforço mais uma vez, que é para vocês fixarem isso na cabeça de vocês, que é um período de profunda radicalização da mesma Revolução. Principalmente se a gente lembrar o que eu falei no slide anterior, da reforma agrária, da criação do ensino público, isso são reformas, são medidas extremamente radicais. Por que elas vão ser radicais? Né? Porque era justamente a República da Convenção, ela vai ser dominada pelos jacobinos. Os jacobinos eram os mais radicais do que diz respeito a aspectos sociais, nessas questões de reforma agrária, de ensino universal e tudo mais, né? Também é durante a República da Convenção que vão acontecer os tribunais revolucionários. E aí que, de certa forma, a República da Convenção começa a se perder, justamente dentro desses tribunais revolucionários. Porque qual que era a função desses tribunais revolucionários? Justamente de perseguir e condenar todos aqueles que eles achassem que fossem contra-revolucionários, ou seja, que fossem contra a Revolução. Então, no primeiro momento, nesses tribunais revolucionários, eles vão perseguir e condenar nobres, membros da igreja. Depois, como a República era dominada por jacobinos, eles vão começar a perseguir girondinos e vão chegar no momento que os caras vão perder tanto a mão que os próprios jacobinos vão começar a perseguir os próprios jacobinos. Ou seja, é um período que nós chamamos de caça às bruxas, aquela perseguição indiscriminada onde ninguém sabe mais o que está fazendo, né? Por conta disso, este período, né, de domínio jacobino, apesar das profundas reformas sociais positivas que vão acontecer na França, como a criação do ensino público universal e a reforma agrária e a ideia de um Estado laico, esse período também vai ser conhecido por conta dessa intensa perseguição política como o período do terror, né? Existem certos processos revolucionários, né, gente, que eles não se fazem sem violência. Alguns podem ser pacíficos ou relativamente pacíficos, como aqueles processos revolucionários que passam por mudanças nos modos de produção. Mas as revoluções que se tratam do aspecto social e política, raramente elas são pacíficas, né? E, de certa forma, não dizendo que eu concordo com a violência praticada pelos jacobinos durante o período do terror. Mas os caras estavam tentando criar uma nova sociedade, lutar contra grupos sociais que estavam estabilizados, que dominavam a esfera política há muitos séculos na França, e não se faz isso pedindo com licença, por favor. Como diz o velho ditado, não se faz uma revolução pedindo licença, né? Às vezes, as revoluções são feitas através de processos violentos. E o período do terror feito, que acontece durante a República da Convenção, período esse em que a República foi dominada pelos jacobinos, é uma prova disso, né? Bom, por conta desse período de caça às bruxas desenfreado, essa intensa perseguição, esse clima de instabilidade que vai viver a França dentro desse processo mais radical da sua revolução, nós vamos ter a reação termidoriana. Coisa curiosa, né? Os franceses, quando fazem a revolução, eles acreditavam que a revolução estava iniciando uma nova fase na história da humanidade, quando estavam de todos errados.
Mas eles foram um pouquinho além em certas medidas que eles tentaram tomar à época. Por acreditarem que estava vivendo uma nova fase na história da humanidade, eles acharam que nada mais justo que dar início a um novo calendário, né? Então, o ano de 1791 ele começa um novo calendário para os franceses. Né? O ano de 1791 começa um novo calendário que vai ser o ano 1 da Revolução. E, além disso, eles vão criar um novo sistema de meses e semanas, né? Meses que refletiam muito mais as estações do tempo nos seus nomes do que propriamente como esse calendário, que é o calendário que nós usamos, o calendário romano. Né? Então você tinha um mês pluvioso, né, que era o mês das chuvas, o mês nevoso, que era o mês das neves, né, o mês brumário, que era o mês das brunas, e por aí vai. Né? Então a gente chama reação termidoriana porque vai acontecer uma reação a essa dominação dos jacobinos na República Francesa no dia, mais precisamente no dia 9 do mês termidor do novo calendário revolucionário francês. Na verdade, essa reação nada mais vai ser do que um golpe de Estado girondino. É os girondinos tentando tomar o poder, tentando retirar os jacobinos do poder. Né? E aí, com esse golpe de Estado feito pelos girondinos, nós vamos ter o fim do predomínio jacobino. Os jacobinos vão continuar a existir, mas vão passar para um segundo plano, vão ser oposição, vamos dizer assim. Quem vai mandar para valer durante a República do Diretório vão ser justamente os girondinos. Essa República do Diretório, que é iniciada com a reação termidoriana, vai ser, como o próprio nome diz, governada por um diretório. Diretório, um grupo, um conjunto de 4 membros. Esses 4 membros eram membros do exército melhor dizendo, ou não, e girondinos. Dentre os membros do exército que vão compor esse diretório, a gente vai ter justamente quem? Napoleão Bonaparte, aquela figura que ascendeu socialmente e politicamente nas guerras revolucionárias contra nações estrangeiras que queriam restaurar o absolutismo na França. Né? Apesar dessa reação termidoriana, a França vai mergulhar num profundo período de catástrofe econômica, de profunda recessão. Né? Esse período de profunda recessão causava temor que os jacobinos retomassem o poder na França. Então, o que acontece? No ano de 1799, acontece um segundo golpe. O golpe de 18 Brumário, o golpe que vai ser feito justamente por esse carinha que está aparecendo a imagem aí do lado. Quem é esse carinha? Justamente o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que era um militar. Né? Então ele vai dar o golpe esse golpe vai ser liderado por Napoleão, com o apoio do exército, e esse golpe, de certa forma, ele decreta o fim do processo revolucionário. A gente vai ter uma grande dominação girondina na França. Os girondinos vão dar as cartas a partir de então, né? Eles que vão mandar dentro da França a partir de então. Mas é importante que o golpe 18 Brumário, feito por Napoleão Bonaparte, ele decreta o fim do período revolucionário e marca a consolidação dos girondinos no poder. E mais importante que isso, vai dar início ao consulado. Este consulado que marca o início da Era Napoleônica. Esta Era Napoleônica, que obviamente é assunto para nossa próxima aula, onde analisaremos os 15 anos, 16 anos mais precisamente, em que Napoleão Bonaparte governou a França e chegou até a se autonomear imperador. Napoleão Bonaparte, que é uma das figuras históricas umas mais conhecidas, né, de maior relevo, maior impacto, muito interessante de ser estudada. Certo, gente? Então, na próxima aula nós tratamos sobre a Era Napoleônica, falaremos sobre Napoleão Bonaparte, ou outro assunto, não sei como que vai ser a sequência, mas haverá no futuro uma aula sobre Napoleão Bonaparte e a Era Napoleônica. Certo, gente? Espero que tenham entendido tudo, espero que tenham compreendido tudo. Caso vocês tenham alguma dúvida,
Peço que vocês mandem suas dúvidas, assistam o vídeo de novo, enfim, estou à inteira disposição para ajudar vocês em qualquer que seja o assunto relativo à história. Certo, gente? Então, um grande abraço a todos e todas e até mais. Tchau, tchau, gente.